pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, comente nas matérias, clique no sininho para receber as notificações, fazendo mais um vídeo que eu amo fazer, que é a vida daquele artista que a gente gostava, que a gente gosta, que a gente lembra, os acontecimentos, vida, carreira de Freddie Mercury. Freddie Mercury foi batizado como Pharoah Bulsara. Nasceu em uma colônia britânica, a cidade de Pedra, em Zanzibar, hoje parte da Tanzânia. O Bomi era seu pai e a sua mãe era Jer Bulsara. A família Bulsara se muda da Índia para Zanzibar para que o Bomi, o pai, pudesse manter o emprego dele no Banco Colonial Inglês. E lá o casal teve a segunda filha, Casimira. Em 1954, Fred tinha 8 anos. Ele foi enviado para estudar em outra escola, indiana, tendo feito todo esse trajeto de onde ele morava para essa escola, sozinho a bordo de um navio. Aos 12 anos, ele gostava tanto de arte e de música, ele monta uma banda chamada T-Rex, com quem ele se apresentava em eventos escolares. Fred passou a morar na casa da avó, mas continuou frequentando o mesmo colégio até o fim desse curso nessa escola, voltando para a casa de seus pais em seguida. Bom, após essa graduação, aí a família, quando terminou os estudos, eles se mudam para a capital inglesa, Londres. Aí Fred já tinha 17 anos, onde ele passou a estudar arte. Ele tirou um diploma como designer gráfico. Após essa graduação, ele foi trabalhar como vendedor de roupas no famoso mercado do Kingston, ao lado de sua namorada Mary Austin. Ele também foi atendente de aeroporto. Em 1969, ele iniciou a banda Ibex, mas não durou muito tempo. Depois integrou outro grupo. Aí, em abril de 1970, Fred se juntou ao guitarrista Brian May e ao baterista Roger Taylor no trio Smile, cujo nome foi alterado para Queen nessa época. Fred adotou a alcunha Mercury como sobrenome artístico baseado na letra de uma de suas primeiras canções. No início dos anos 70, Fred iniciou um relacionamento com a vendedora de roupas Mary Austin. Inclusive, ele a conheceu através do Brian May. E esse namoro se estendeu durante anos. O envolvimento deles acabou quando Fred Mercury confessou a natureza dele bi para ela. Mas os dois mantiveram uma grande amizade por toda a vida, com Fred dedicando, inclusive, a famosa canção Love of My Life, em homenagem a ela. E também ele foi o padrinho do primeiro filho dela. E essa amizade foi para a vida toda. Tanto que o último desejo de Freddie Mercury, ele pediu para Mary Austin. Depois eu vou contar para vocês. Mas ele teve outros relacionamentos. Em 1970, ele teve um relacionamento sério com o executivo da Elektra Records, que durou cerca de 1 ano. Depois ele se envolveu com a atriz austríaca Barbara Valentin. Depois ele teve aí um romance sério com Jean Hutton, com quem Fred Mercury viveu até o fim da vida dele. Jean não deixou Fred durante a doença dele e ele estava do lado dele na cama quando o cantor faleceu. Jean faleceu vítima de câncer em 2010.
Um episódio inesperado levou uma intensa amizade entre Montserrat Caballé e Freddie Mercury. Caballé era a diva que ele sempre sonhou, a amiga, a confidente. Ele lhe disse que estava com AIDS, de tanta amizade que eles tinham. Ele não contava isso para ninguém. Quando a AIDS era uma mera menção de uma palavra que era um enorme tabu. Tudo começou em maio de 1983, quando Freddie Mercury assistiu a uma ópera e que estava Luciano Pavarotti. E quem aparece no palco? Montserrat Caballé. A interpretação dela o deixou impressionado. Freddie Mercury ficou sem palavras. Ele quase esqueceu que o Pavarotti estava no palco. Ele só tinha olhos para ela. Ele dizia para o assistente pessoal dele: "Isso que é uma cantora de verdade", ele repetia. Ele queria conhecer ela. Ele queria cantar com ela. Fred declarou a uma TV espanhola o desejo e o sonho de cantar com Montserrat. Então, através do irmão, o Carlos, que era o irmão da soprano, organizou-se o encontro que aconteceu no Hotel Ritz, em Barcelona. Nesse momento, a Montserrat estava para cantar nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Ela já estava vendo como ia se proceder esse momento lindo na carreira dela. Quando eles se encontraram, imediatamente tiveram enorme afeição e respeito um pelo outro. Poucos dias depois, Montserrat foi à casa de Mercury em Londres e ficaram até de madrugada com o produtor Mike Moran, brincando e bebendo champanhe. Parecia que eles eram amigos de longa datas. Em 8 de outubro de 1988, aos pés das fontes de Montjuic, no show Lanit, esse show celebrou a chegada da tocha olímpica depois que os Jogos de Seul terminaram. Eles tocaram 3 músicas, inclusive a música Barcelona. Barcelona, essa música foi escolhida como hino oficial dos Jogos de 1992, mas Fred não pôde cantar na cerimônia de abertura, porque ele faleceu meses antes, em 24 de novembro de 1991. Mas como Fred e a Montserrat havia cantado lá nas fontes de Montjuic, eles puderam pegar essas imagens e Freddie Mercury está com Montserrat no palco nas Olimpíadas, na abertura de 1992. A voz da Montserrat o acompanhou em sua última viagem por esse mundo durante o seu funeral. O caixão de Freddie Mercury foi cremado no West London, ao som de uma música linda, interpretado naturalmente por Montserrat Caballé. Essa amizade foi até o túmulo, até as últimas homenagens a Freddie Mercury. Em um livro de memórias, a atriz Cleo Rocos conta que estava ela, Freddie Mercury, o comediante Kenny Everett e a princesa Diana. Eles iam em um bar de gêneros lá em Londres e a princesa Diana queria ir junto. Mas como naquela época ela era um dos rostos mais fotografados lá da mídia, o Freddie Mercury teve uma ideia: vestir a princesa Diana de homem. Ele vestiu a princesa Diana de homem. A princesa até disse que ela ficou um jovem homem bonito. Eles foram até esse bar muito famoso em Londres, mas por medo de alguém descobrir que a Lady Diana estava ali vestida de homem,
eles ficaram somente por 20 minutos. Mas teve essa história que tem na internet, todo mundo conhece essa história aí, em que Freddie Mercury levou a princesa Diana em um bar de gêneros lá em Londres, vestindo a princesa Diana de homem. De acordo com um parceiro de Freddie Mercury, Jim Hutton, ele foi diagnosticado soro positivo em abril de 1987, mas Freddie Mercury sempre negava os boatos. Mas, no entanto, a saúde física de Freddie começou a se deteriorar rapidamente. Ele começou a aparecer cada vez mais magro, mais pálido perante ao público, o que levou a imprensa a publicar centenas de artigos sobre esse assunto. O Queen, quando foi homenageado no Brit Awards para receber uma condecoração, o Freddie Mercury compareceu ao lado da banda, mas ele não falou praticamente nada. Brian, que fez o discurso, exceto ele disse obrigado e boa noite, o que apenas alimentou mais os rumores, né? Em 91 ele já estava totalmente recluso, e uma foto dele, né? Os repórteres queriam, até que eles conseguiram uma foto que estampou The Sun ali numa foto dele, que aparecia ele bem doente, e aí colocaram ali como estampa na primeira página: é oficial, Fred está gravemente doente. Bom, gente, em julho de 1991, ele continuou a gravar vocais com músicas do Queen para que a banda terminasse depois, pois ele sabia que ele não sobreviveria por muito tempo. Em seus últimos dias, Fred perdeu a visão e não conseguia mais sair da cama. Por isso ele decidiu parar de tomar a medicação que ele tomava e passou a esperar pelo seu falecimento. Em 22 de novembro, Fred chamou o empresário do Queen, o Jim Beach, e pediu para que ele fizesse um comunicado à imprensa para divulgar finalmente o que acontecia com ele. Dizia o comunicado: segundo a enorme comoção da mídia nas últimas 2 semanas, eu gostaria de confirmar que fui testado como soro positivo e tenho AIDS. Eu senti que era melhor manter esse privado até agora para proteger a mim e aqueles ao meu redor. No entanto, chegou a hora que meus amigos e meus fãs saberem a verdade. Espero que todos se juntem a mim e aos meus médicos na luta contra essa terrível doença. Minha privacidade sempre foi importante para mim e sou famoso por minha falta de entrevistas. Por favor, entenda que essa política continuará. Cerca de 24 horas após o comunicado ser feito, durante a noite, Freddie Mercury faleceu vítima de broncopneumonia acarretada pela AIDS. Seu funeral aconteceu em Londres 3 dias depois, assistido por 35 pessoas, incluindo a família de Freddie, os membros da banda e o empresário do Queen, a Mary Austin, o Jim Hutton e outras poucas pessoas. O corpo do cantor foi cremado no cemitério de Kensal Green. O último desejo de Freddie Mercury era que Mary Austin ficasse com suas cinzas e apenas ela, Jim Hutton, a família do cantor, os membros do Queen, soubessem onde suas cinzas fossem depositadas e nunca revelassem seu paradeiro. Freddie Mercury fez um testamento e nele ele dividiu a sua fortuna. Dizem que ele tinha equivalente a 40 milhões de dólares e o patrimônio líquido era de aproximadamente de 50 a 60 milhões de dólares.
Freddie Mercury nunca teve filhos, mas ele deixou repartido a sua fortuna em testamento. Para Mary Austin, diz as reportagens que ele deixou 50% da fortuna dele, mais os direitos autorais na totalidade. Deixou para os pais, o Bomi e a Jer Bulsara e a irmã Casimira, 25% da fortuna. E para mais 4 pessoas, ele deixou a fortuna dele. Ele deixou para o Joey Funnelly, o chefe de cozinha, o namorado Jim Hutton e o assistente pessoal, o Peter. Os 3 receberam $650 mil cada. E o Terry, o motorista particular do músico, ficou com $130 mil. A mãe de Freddie Mercury disse que os últimos momentos que ela passou com ele, as últimas palavras dele ele perguntou para ela: "Você está bem? Algo na mídia preocupou você?" A mãe disse que respondeu assim: "Não se preocupe conosco, querido." Jer acrescentou: "Ele estava tão doente, ainda estava sendo cuidadoso com ela." A pequena família dele, do Freddie Mercury, mudaram-se para uma pequena cidade, longe dos holofotes, longe de Londres, em Nottingham. O Bomi, o pai, faleceu em 2003, aos 95 anos. A Jer, a mãe, faleceu aos 94 anos em 2016. Aí, gente, contei um pouco da grande história desse grande artista aí que nos deixou em 1991. Bye bye e até meu próximo vídeo.